Perfeito, apresentação já na tela. Andressa, fique à vontade. Então, vamos lá. Então, primeiramente, olá, eu sou Andressa Bittencourt, estou como mediadora desta live e eu quero dar uma boa noite a todos os presentes que estão na sala do Zoom e que estão também ao vivo pelo YouTube. Eu quero dar também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada a você que está assistindo esse vídeo gravado posteriormente. Neste momento, eu peço a todos que acompanham a live pelo Zoom que mantenham seus microfones mutados e tenham em mãos papel e caneta para que possam anotar suas perguntas, pois será dada a oportunidade de esclarecimentos das dúvidas na sequência. Declaramos aberto, então, o primeiro evento em parceria do Instituto Arno Bá de Ensinos Jurídicos e Letare Consultoria Contábil, evento idealizado pelos senhores Paulo Martins e Arno Bá. Paulo Martins é o sócio fundador da Letare Assessoria Contábil, formado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, FESP, pós-graduando em Legislação e Auditoria Trabalhista e Previdenciária pela BSP. Empresário contábil com 23 anos de experiência no segmento de micro, pequenas e médias empresas. Arno Bá é advogado com quase 10 anos de atuação, exclusivamente no direito do trabalho. É especialista em direito do processo do trabalho, especialista em gestão de empresas e direito empresarial, professor de pós-graduação, também é empresário e idealizador do Instituto Arno Bá de Ensinos Jurídicos e sócio fundador do escritório Arno Bá Sociedade de Advogados. Possui vários artigos publicados no âmbito jurídico e recentemente nos jornais Gazeta do Povo, Estadão e São Paulo, e em outros blogs e jornais de âmbito nacional. Eu passo agora a palavra para o senhor Paulo Martins. Paulo? Está me escutando? Bom. Gostaria de desejar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos que se disponibilizaram a aprender um pouco mais sobre o direito trabalhista, e é isso. Muito obrigada. Então, agora eu passo a palavra para o senhor Arno Bá, para que inicie os trabalhos desta noite. Muito boa noite a todos. Faço das palavras do Paulo as minhas. Parabenizo todos esses que estão hoje, uma quarta-feira, meio de semana, 8 horas da noite, e que vieram aprender um pouquinho mais sobre o direito do trabalho e as relações empresariais. Essa live, ela foi pensada aí há mais de 30 dias, e nós preparamos um material muito especial para vocês, e a gente batizou o trabalho de hoje como sendo o seguinte: onde as empresas mais erram? Eu fiz um levantamento aqui no estado do Paraná e nós levantamos 10 tópicos das ações trabalhistas, dos pedidos das ações trabalhistas de 2009 e de 2020. Filtrando essas informações, eu venho apresentar para vocês esse trabalho para que a empresa dos senhores não venham sofrer nenhum tipo de condenação trabalhista em virtude desses fatos, tá? Infelizmente, a gente não pode dar garantias de que eventuais funcionários não vão entrar com ações trabalhistas, até porque o direito da ação é um direito constitucional. Qualquer pessoa pode promover a ação a qualquer tempo, desde que respeitados os prazos prescricionais, por óbvio. Mas o nosso objetivo hoje é trazer conhecimento para evitar que a empresa dos senhores seja condenada por esses fatos que nós estamos trazendo aqui na live. Perfeito? Todos os apontamentos que nós estamos fazendo aqui são para os contratos de trabalho padrão. Aqueles que trabalham de segunda a sexta-feira ou de segunda-feira a sábado e com jornada de 220 horas mensais. Existem outros tantos tipos de contrato de trabalho, contrato de aprendiz, contrato de estágio, contrato intermitente e afins. Esses não vão ser abordados aqui nessa nossa conversa, nessa nossa live.
todos os fatos que nós vamos trazer aqui para vocês são envolvendo os contratos de trabalho padrão, ok? E eu vou começar pela contratação, a responsabilidade do empregador no momento da contratação. Muitas pessoas pensam que a obrigação do empregador ela começa a partir do momento em que um funcionário entra na empresa. Mas não. A obrigação do empregador começa no momento em que ele oferece a vaga de emprego, que ele disponibiliza aquela vaga de emprego para o mercado de trabalho. Quando ele começa a entrevista, já começa as responsabilidades dele enquanto empregador. De cumprir com a jornada que foi ofertada, cumprir com o salário que foi ofertado, cumprir com as suas obrigações pré-contratuais com relação à proteção dos dados daquele empregado. E, por sua vez, também há a responsabilidade quanto à anotação da carteira de trabalho desse colaborador. Se o empresário ele não realiza a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho desse colaborador, ele pode sofrer uma multa de até R$3.000. Dependendo do caso da empresa, essa multa pode ser reduzida? Pode, mas é R$3.000 por funcionário que não foi registrado. Então, imaginemos a seguinte situação. O empregador contrata um funcionário e não registra o contrato de trabalho dele. Deixa o funcionário cumprindo a sua responsabilidade ali no contrato de experiência, que pode ser de até 90 dias. Não mais do que isso, por óbvio. E ele só anota a carteira de trabalho a partir dos 90 dias. Como se fosse um contrato de trabalho começando do zero. Se esse empregado ele entra com uma ação trabalhista e é reconhecido o vínculo de emprego nesse momento, a multa é automaticamente aplicada. Então, imagine o passivo trabalhista que aquela empresa pode ter em não anotar a carteira de trabalho. E a obrigação de anotar a carteira de trabalho, ela está estabelecida no artigo 41 da CLT, que fala que todas as atividades, absolutamente todas as atividades, terão o registro do seu empregado. Também o artigo 29 fala que o prazo para que esse registro aconteça é de 5 dias. 5 dias. Agora, com o advento da carteira digital e o e-social, esse prazo ele encurtou ainda mais. Porque não é possível mais fazer o registro retroativo. Se você faz o registro retroativo no e-social, a multa já vem automática. Você não consegue bloquear esse tipo de transação. Então, tome muito cuidado. E a multa do valor de R$3.000, ela também está no artigo 47 da CLT. Mas a gente tem algumas possíveis soluções para aquele empregado que... o termo correto não é empregado, né, mas para aquele prestador de serviço que definitivamente não é um empregado, ele não cumpre os requisitos do vínculo de emprego que estão na CLT, que é a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação jurídica e estrutural, a onerosidade e os riscos do empreendimento. Quando o empregado ele cumpre todos esses requisitos legais, ele tem o vínculo de emprego caracterizado. Mas, se nós utilizarmos o contrato de empreita, que é geralmente aquele trabalhador eventual que vai, presta um determinado serviço e vai embora. Por exemplo, um soldador TIG-MIG. É uma solda muito específica. Vai que a determinada empresa metalúrgica necessita de um soldador TIG-MIG, eventualmente. Ele contrata o soldador TIG-MIG e pronto. É um contrato de empreita. Ou até mesmo uma contratação de uma empresa terceirizadora de mão de obra. Às vezes para uma portaria, às vezes para limpeza, alguma coisa do gênero, contrata uma empresa terceirizadora. Porém, a gente tem riscos potencializados quando se trata desse tipo de contratação, que é o contrato de MEI ou qualquer outro tipo de funcionário por PJ, que é o que a gente chama de pejotização, até porque a própria lei que estabelece o MEI, ela veda a terceirização, é uma empresa de prestadora de serviço. E a não fiscalização do contrato quando se trata de uma empresa terceirizadora. Uma coisa muito comum são os condomínios residenciais serem condenados na Justiça do Trabalho
quando se trata da ausência de fiscalização da mão de obra. O empregador não fiscaliza se o salário está sendo pago de forma correta, não fiscaliza se as horas extras estão sendo pagas de forma correta, não fiscaliza se o FGTS está sendo pago em dia. Nesse caso, ocorre o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. O que quer dizer essa responsabilidade subsidiária? O Paulo Martins, por exemplo, né, o nosso anfitrião, ele tem uma empresa terceirizadora e eu, Arno, sou um condomínio. Eu contrato a empresa do Paulo para prestar serviço para o meu condomínio e não fiscalizo se o Paulo está pagando FGTS daquele pessoal que está trabalhando lá no meu condomínio. Nesse caso, eu, pelo fato de me omitir, eu também vou ser condenado. Porém, a responsabilidade subsidiária quer dizer o seguinte: primeiro eles vão atrás do patrimônio do Paulo. Se o Paulo não tiver patrimônio para saldar com aqueles trabalhadores, aí eles vêm atrás do patrimônio do condomínio. Diferentemente da responsabilidade solidária. Na responsabilidade solidária, eles vão poder ir atrás tanto do meu patrimônio quanto do patrimônio do Paulo para saldar os compromissos com aqueles trabalhadores. Perfeito? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pelo visto, não? Então, vamos dar sequência. A partir desse momento, quando a gente passa da responsabilidade contratual, a gente tem as obrigações de fazer do empregador. E a principal obrigação de fazer do empregador é pagar o salário e pagar a remuneração daquele empregado. Já a responsabilidade do empregado é de prestar o serviço da forma adequada, da forma que ele foi contratado para prestar o serviço. Aí vocês me perguntam, mas Arno, qual que é o prazo? Qual que é a diferença, aliás, melhor dizendo, qual que é a diferença entre salário e qual que é a diferença de remuneração? Salário é aquele valor base que você paga para aquele colaborador. Seja o valor de um salário mínimo, seja o valor base do sindicato, seja o salário por produtividade. Isso é o salário. Por sua vez, a remuneração é todos os valores a mais que são pagos, seja por liberdade do empregador, o empregador deseja pagar aqueles valores para o empregado, ou seja por uma obrigação contratual ou legal, que é o caso das horas extras, que é o caso do adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, comissões, porcentagens, gratificações, dependendo de como for, diárias de viagem e tantos outros exemplos que se enquadram na remuneração. Quando a gente vai falar de salário e remuneração, a gente sempre tem que pensar que essas duas verbas elas vão ser somadas entre si e vão gerar os reflexos em verbas rescisórias e verbas de FGTS. Perfeito? Vamos seguir aqui. A forma do pagamento. Todos os valores, sem exceção, absolutamente todos, tanto verba salarial quanto verba remuneratória, devem estar no holerite. Não pode haver nenhum valor pago por fora. Nenhum, absolutamente nenhum. Isso gera sonegação. Isso subtrai do empregado o direito dele de receber valores a mais de FGTS. Isso subtrai do empregado o direito dele de receber uma aposentadoria maior lá na frente. E a Justiça do Trabalho tem decisões favoráveis ao sentido de dano moral quando o empregado ele descobre que o empregador não fazia a contribuição previdenciária de forma correta. Se ele descobre daqui 20, 30 anos que a empresa dos senhores não estava prestando o devido pagamento, ele pode ingressar com a reclamatória trabalhista lá na frente e pedir o dano moral justamente por isso. E também alguns doutrinadores entendem que pode até, inclusive, pedir indenização por dano material. Qual é a diferença entre dano material e dano moral? Dano material é aquilo que atinge o patrimônio da pessoa. Dano moral é aquilo que atinge a personalidade da pessoa. Perfeito? E assim, outro exemplo que a gente tem de pagamentos de remuneração são os prêmios e as comissões. Prêmio é todo aquele valor que é pago por uma atividade extra que foi estipulada para aquele empregado. Comissão é o valor que é pago
pela prestação de serviço. Entenderam? Por exemplo, comissão. O meu vendedor tem uma meta para ser atingida. Se ele atinge aquela meta, ele ganha um prêmio. Esse prêmio, ele, via de regra, é uma verba que não tem caráter remuneratório. Via de regra, não tem caráter remuneratório. Mas a comissão tem. Então, percebam, por mais que o meu colaborador tenha atingido a meta de comissões, eu pago para ele uma gratificação por ele ter atingido aquela meta. Um prêmio, um bônus. Tem um exemplo muito bacana de um posto de combustíveis aqui da região metropolitana de Curitiba, que são meus clientes, e eles têm uma bandeira. Há mais de 23 anos eles trabalham com essa bandeira. E essa bandeira, ela também produz óleo de motor de caminhão. E a bandeira propôs para esse posto de combustível, pelo fato de eles estarem lotados num ponto muito estratégico de uma BR, o seguinte: se vocês venderem tantos R$1.000 do meu óleo, eu pago para vocês um bônus para vocês repartirem esse bônus com os gerentes do posto. Topam? O empregador falou, beleza, ok. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe, de homologar aquilo com os funcionários. Ele pegava aquela fatia, por exemplo, R$10.000 e dividia lá entre 6 ou 7 gerentes, por exemplo. Só que aquele valor ele pagava como prêmio, ia no lerite, bonitinho. Só que alguns empregados, por não terem o contrato assinado, um aditivo contratual estabelecendo aquele pagamento daquele prêmio, entraram com ações trabalhistas pedindo a integração daqueles valores ao salário, afirmando que aquela verba tinha sido paga de forma criminosa, por não integralizar as verbas remuneratórias. Então, eles estavam pedindo a integração daquele valor e a consequente condenação da empresa aos reflexos em verbas rescisórias e FGTS. Pensa no pano para manga que deu para defender a empresa nesse sentido. A gente teve que juntar os contratos com a empresa, contratos esses que eram confidenciais. A gente teve que pedir autorização para a empresa para juntar esses contratos. A gente teve que mostrar com outros funcionários que não tinham direito àquele prêmio, para a juiz entender que aquele valor, de fato, era em virtude do atingimento de uma meta e que aquele valor não saía diretamente da empresa, mas da bandeira que administrava o posto. Então, assim, quando a gente for pensar em comissão, a gente sempre pensa a prestação do serviço realizada. Uma pequena fatia daquela pizza. 5, 10, 3, 2, 1, menos de 1%. Sempre vamos pensar dessa forma. Isso é comissão. O prêmio é sempre aquilo que é a mais. Estamos num nível, aquele nível foi atingido, o que vem para cima, além de ser pago comissão, por óbvio, é pago o prêmio pelo atingimento daquela meta. O artigo 457 da CLT, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro. Empresas de viagem oferecem viagens. Empresas de telefonia ofertam telefones celulares, por exemplo. Então, tudo aquilo que envolve bens, serviços ou valor em dinheiro ao empregado ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado. Então, pensem sempre nesse sentido. Tudo aquilo que for extra, tudo aquilo que for a mais, pode ser pago prêmio, além das obrigações da comissão. Perfeito? Eu trago aqui para vocês também uma jurisprudência, que é um julgado do tribunal. Esse aqui é do tribunal da 15ª Região, Campinas. Foi julgado no dia 6/11 de 2020, ou seja, há um pouquinho mais de 3 meses, onde o julgado falou o seguinte: prêmio
necessária vinculação a desempenho profissional diferenciado. A concessão habitual de prêmios desvinculada do requisito de desempenho profissional superior ao ordinariamente esperado constitui fraude, integrando a remuneração do empregado à parcela paga por fora dos preceitos legais. Não existe prêmio pago por atividade, e sim por desempenho superior àquela atividade desempenhada. Perfeito, pessoal? Algumas perguntas frequentes sobre a questão de prêmio e de salário. Prêmio e comissão, perdão. Posso descontar a comissão se o cliente cancelar a compra? Não, não pode. Inclusive, a gente tem um julgamento recente do TST nesse sentido. Agora, na semana passada, a Vivo, se não me falha a memória, ela foi condenada ao pagamento de valores para os funcionários de valores de contratos que foram cancelados. Porque a obrigação do empregado é vender. Ele vendeu. Se o cliente, se o consumidor, ele cancelou o produto ou aquela compra, aquele negócio jurídico, seja por qual evento for, seja por decisão dele, compra por telefone, ele tem até 7 dias para cancelar, conforme o Código de Defesa do Consumidor, quer seja também pela ideia do atraso da empresa, etc., tudo isso é risco do negócio, isso é risco do empregador, não pode ser transferido para o empregado. Então, aqui, pessoal, sempre pensem nisso. Se o empregado vendeu, ele tem que receber. Tá? Não pode ser cancelado as comissões dele. Arno, mesmo não tendo em contrato? Mesmo estando em contrato. Isso é o que a gente chama de cláusula nula, artigo 9 da CLT. Toda cláusula que visa retirar direito de empregado, ela é uma cláusula nula de pleno direito. Mesmo ela estando no contrato, mesmo o empregado concordando com aquilo. Porque ele não pode, o salário, a remuneração, ele não pode abrir mão daquilo. Perfeito, pessoal? Posso englobar tudo num salário fixo? Por exemplo, a doutora Andressa. Bom, Andressa, vamos trabalhar junto aqui no escritório, assim, assim, assado. Eu pago para você 10 mil reais. A Andressa chega às 8, sai à meia-noite. Não, mas está tudo nos 10 mil reais. Não, não pode. Isso é o que o direito chama de salário complessivo. Todo salário que engloba os valores integrais não é permitido. A doutora Andressa poderia entrar com uma ação contra o escritório, pedindo o vínculo dela de horas extras, o vínculo dela de eventuais prestações de serviços a mais, justamente por quê? Porque o salário era um salário complessivo. Devo celebrar acordos para estipular prêmios? Deve, justamente para facilitar eventual defesa trabalhista. No caso do posto de combustível, nós ganhamos, nós vencemos o processo. A juíza compreendeu que aquilo era, de fato, prêmio, não tinha a ver com comissão. Porque a empresa não pagava comissão. Estava inerente à função. Ele era um gerente, ok. Se a empresa atingisse a meta de venda, recebe aquela premiação. Se não atingisse, não recebia. Perfeito? Esses acordos devem ser individuais? Olha o que o artigo 457 fala. Deixa eu voltar aqui. A empregado ou a grupo de empregados. Ou seja, você pode estipular o prêmio com um empregado, com a coletividade daquela função, ou com todos os funcionários da sua empresa. Fica a seu critério. Só toma cuidado. Por exemplo, se na empresa de vocês tem 3, 4, 5 vendedores e só um está vinculado a essa questão de prêmio, a empresa de vocês pode ser condenada por isonomia. Vocês tratavam pessoas iguais de forma desigual para beneficiar. Então, sempre tentem tratar as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico da mesma forma. Se são para os vendedores, tratem aquilo diretamente para os vendedores. Para todos eles. Ah, Arno, mas eu tenho produto diferenciado. Ótimo. Estipule metas diferenciadas, mas mantenha
a uma premiação para toda a classe. Perfeito? Isso é muito comum em empresas médicas que vendem medicamentos. Medicamento dermatológico, medicamento para estômago. Então, um grupo de vendedores vende uma coisa, outro grupo de vendedores vende outra. A meta para cada um é diferente, mas a premiação pode ser a mesma. Perfeito? Posso diferenciar as metas de cada um? De cada pessoa, não. Vocês podem diferenciar a meta do produto, como eu dei o exemplo agora há pouco da questão dos produtos dermatológicos e do produto de estômago, quando a gente está falando de medicamento. Posso diferenciar os requisitos de prêmio para cada funcionário? Não. O requisito para aquisição do prêmio, ele é qualitativo e quantitativo. Qualidade das vendas e quantidade de vendas, por exemplo. Se ele atingiu aquela meta, ok. Trabalha com telemarketing, precisa ligar para 1.000 pessoas. Bateu aquela meta? Ok. Ganha aquele prêmio da meta atingida. Mas você não pode estipular metas diferenciadas para atingimento da premiação para empregados distintos. Sempre mantenho o mesmo grupo no mesmo padrão. Perfeito, pessoal? Dúvidas até aqui? Doutor Arno, uma dúvida. Pois não. No caso, uma indústria, por exemplo, eu posso estipular prêmios para o setor de vendas e com metas para esse setor e para na produção também? Pode. Outras diferenças? Pode. Perfeitamente. Meta de produção, etc. Só não podem, pelo amor de Deus, confundir produção com hora extra. Tem muita empresa que paga produção depois da 8ª hora diária. Não existe isso. Ou é hora extra, ou é prêmio por produtividade. Mas ele precisou da hora extra para atingir aquela premiação. Então, tem alguma coisa errada no teu gerenciamento de produção dentro da empresa. Você não pode pagar prêmios por metas atingidas em hora extra. Você paga os dois. Por exemplo, Paulo, minha mãe que tinha uma fábrica de bolsas, né? Eu vou dar o exemplo aqui fictício da minha mãe que tinha uma fábrica de bolsas. Se o funcionário lá produzisse lá 50 bolsas no dia, ele tinha, por exemplo, lá R$100 a mais da premiação pelo atingimento da meta de 100 bolsas por dia. Se ele ficasse em horas extras para atingir 200, eu, como empregador, tenho que pagar as horas extras dele. Se ele produziu 200, melhor para mim. Ele não vai ganhar o prêmio em dobro. Porque a meta já foi atingida. Mas ele precisou das horas extras para atingir a meta. Então, ele não atingiu meta. Me fiz claro? Sim. Outra coisa, esses acordos podem ser feitos direto com o empregado ou tem que envolver sindicato? Esse tipo de situação é recomendado informar o sindicato. Apenas informar o sindicato que você está fazendo isso. Mas veja o que o artigo 457 fala. Liberalidade. Eu tenho a liberdade de negociar com o meu funcionário aquilo que eu quiser pagar. Eu só não posso retirar dele depois. Se eu tenho um programa de metas, eu tenho que manter aquele programa de metas. Eu não posso retirar esse benefício posteriormente. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Eu recomendo, geralmente, para os meus clientes, quando eu faço esse tipo de transação aqui no escritório, faço o aditamento contratual e também tenta negociar com o sindicato um acordo coletivo. Tenta. Pelo menos você vai ter uma coisa regularizada. Você não vai ser açoitado posteriormente numa ação trabalhista. Opa, peraí. O sindicato participou da negociação desse programa de resultados, por exemplo. Que é o que acontece nas grandes montadoras, que acontece nos grandes bancos. Participação nos lucros e resultados. É uma forma de premiação também.
Beleza? Ok. Mais alguma? E não tem problema de ser pago todo mês? Não, não tem. Não tem. Justamente pelo fato de ser atingimento de metas. Essa questão do posto foi justamente isso. A empresa pagava todo mês para esses gerentes o valor fixo. Só que esse é o valor fixo por quê? Porque a empresa repassava para o posto o valor fixo. E eles distribuíam pelo número de gerentes. Então não tem problema de ser um valor fixo. Até porque o atingimento da meta, a premiação é um valor fixo. Seja ele por bens, serviços ou dinheiro. Aqui no bate-papo, a Lana fez uma pergunta. Paga-se hora extra e produção ou só hora extra? Depende. Se o teu colaborador ele trabalha por produção, o salário dele é por produção, ele vai receber o valor da hora dele, padrão. Se ele não atinge a meta, o valor do salário mínimo, mais o valor do adicional, mais a produção. Aqui a gente está tratando de premiação. Se o teu funcionário ele recebe o salário base e mais a premiação por atingimento de meta, se ele precisa de horas extras para atingir aquela meta, você, como empregador, vai ser obrigado a pagar aquelas horas extras e, se ele atingiu a meta, mais aquela premiação. Isso acontece muito em concessionária de veículos. O pessoal lá no final do mês fica lá até 10, 11 horas da noite para vender os carros. Perfeito? Tem jurisprudência no sentido de comissionário puro. Na questão das horas extras do comissionário puro, ele só recebe o adicional. Ele não recebe o valor da hora mais a eventual comissão, etc. Ele só recebe o adicional. E a comissão pela venda, por óbvio, né? Se ele efetivamente fizer uma venda. Mas ele recebe ali o adicional. Não a hora extra mais o adicional. Então, o cálculo seria, por exemplo, de 0,50, não de 1,5, né? Que é um inteiro mais 50%. Ele só receberia os 50%. Perfeito? É uma perguntinha. Então, tipo, o funcionário ele trabalhando até o horário normal dele, eu não posso, depois do horário normal dele, fazer só por produção. Não. Eu tenho que pagar a produção e hora extra. Exatamente. Na verdade, você não pode nem fazer o salário híbrido nesse caso, né? Porque daria duplo contrato de trabalho. Nesse caso. Mas qual seria a melhor você teria forma você teria duas modalidades de remuneração aí. Isso não pode. Entende? Você tem que ter ou salário base ou salário por produção. Se você paga o salário base para o teu funcionário, ok, é salário base até o final. Por exemplo, ele bateu o horário, posso pagar a produção? É hora extra. Mas é hora extra. Nessa situação hipotética, se o teu funcionário entra com uma ação trabalhista contra você, ele vai incluir esses valores que é pago a mais para ele por produção integralizando o salário dele, e ele ainda vai ter uma diferença dessa integralização sobre as horas extras. Mas qual seria recomendável fazer? Salário e hora extra. Se o funcionário precisa trabalhar além da jornada para produzir, paga hora extra. Mas eu posso, tipo, simbolicamente, é que isso vai tudo incidir nos encargos, né? Uhum. E, tipo assim, eu posso, tipo, estipular o valor da peça e depois fazer o cálculo como se fosse em horas? Como que eu poderia? Não, porque assim, como é que funciona o cálculo da hora? A gente já vai chegar ali numa questão da jornada de trabalho, tá? A questão do cálculo do salário hora do teu funcionário, você vai pegar o salário base, vai dividir por 220. Por exemplo, uma situação hipotética. R$2.000 é o salário do teu colaborador. Você divide esse valor por 220. Vai dar o valor lá de R$9,10 por hora. Certo? Esse valor, você vai pegar a convenção coletiva do teu sindicato, ou o acordo coletivo, se você tiver entabulado um acordo, e ver qual que é o adicional de hora extra. Se é 50% ou se é 100%. Via de regra, 50%. Então, sobre esse valor, você vai acrescentar 50%. O valor da hora do teu funcionário é R$13,65. Tá?
para o salário de R$2.000. Certo. Você não pode maquiar a produção com base no salário hora. Porque você não teria como fazer essa matemática. Por exemplo, eu pago R$100 por hora a mais para ele ficar numa hora extra. Não. Esse valor que você está pagando a mais vai integralizar o salário, vai fazer toda a matemática e ele ainda vai receber o valor das diferenças. Então, o correto é eu pagar a hora extra e ainda as peças, digamos no meu caso lá, é por peça que ele faz. Se no teu caso, tem que ver como é que está o teu contrato. Não, o meu contrato ele trabalha normal, é normal, digamos, mas como a minha produção está elevada... mas os seus colaboradores... mas os seus colaboradores... Por exemplo, eu tenho lá... Eu Arno, trabalho na tua empresa. Você tem o exemplo da minha mãe, uma fábrica de bolsas. Eu te pago R$2.000. Eu tenho uma fábrica de bolsas. Você paga R$2.000. Você paga alguma coisa a mais para mim por produção ou não? Depois do horário, pago. Então tá errado. Porque eles trabalham assim, até o horário normal, digamos, tá ali o salário dele, R$2.000. Depois daquilo, do horário das 6 horas, eu pago por peça. Tá errado. Tá errado? Como que eu posso formalizar isso? É isso que eu expliquei. Paga a hora extra e se você quiser fazer um aditivo contratual para fazer por produção, tudo aquilo que ele trabalhar durante as 8 horas e mais aquelas 2 horas extras que é o limite legal, você vai pagar a produção dele também. Uma coisa que é muito comum em facção, por exemplo. Facção. Facção. A pessoa que trabalha em casa, ela geralmente trabalha por produção. 5, 10 centavos por peça. Mesmo ela levando 5 horas para produzir, ou mesmo levando ela 6, 7 horas para produzir aquilo. Então, quanto mais ela trabalhar, mais ela vai ganhar. Mas ela só trabalha por produção. Por peça. Mas eu posso... mas ele não atingiu a meta das peças minhas. Você vai pagar o salário base para ele. Mas eu posso fazer um contrato só por peça? Tirar o salário? Pode. Só que se ele não atingir a meta do salário mínimo da convenção coletiva, você vai ser obrigado a pagar pelo menos o mínimo legal para ele. Então, o mais correto na minha situação seria pagar ele por peça, desde o primeiro horário que ele entra na empresa. Até, digamos, 2 horas permitidas. Exato. Só que aí, nesse caso, se ele tiver que fazer hora extra, você vai também pagar hora extra, aí você paga a hora extra mais a produção. Tá bom. Nesse teu caso, cara, para você não perder dinheiro, do jeito que você tá me falando, paga só hora extra. Mas só que daí eles não aceitam devido o volume compensa trabalhar por peça do que trabalhar por hora extra. E para mim também seria melhor, porque por hora extra ele sabe que fez 1 hora, tá ganhando X. E por peça ele vai trabalhar sobre... Então reformule o teu contrato com os teus funcionários. Chama o sindicato, fala, eu vou mudar o salário dos meus colaboradores, eles não vão mais receber o salário base, eles vão trabalhar por peça. Eles querem fazer isso, você faz uma negociação com o sindicato dá o aval, você altera os contratos dessas pessoas, porque você não pode fazer redução de salário e jornada sem a orientação do sindicato. Isso só aconteceu agora na época da pandemia, depois disso não pode mais, desde o dia 31 de dezembro de 2020, isso não pode mais acontecer, redução de salário e jornada. Chama o sindicato, negocia com o sindicato para fazer a alteração por pagamento por produção e você paga por produção. Beleza? Beleza. Muito bem explicado. Vamos lá. Pagamento de férias. Travou aqui para mim? Eita vida. Aí, voltou. Férias. Pessoal, férias, a gente sempre tem que pensar naquilo que a gente chama de período aquisitivo e período concessivo, tá? Período aquisitivo, como o próprio nome diz, é aquele período que o funcionário vai trabalhar para garantir o direito dele de férias. Por exemplo, o Arno foi contratado hoje, 24 de fevereiro de 2021.
O Arno, para completar um ano de período aquisitivo, ele vai trabalhar até o dia 23 de fevereiro de 2022. Perfeito? Isso é o que a gente chama de período aquisitivo. Por sua vez, o período concessivo, ele começa no ano seguinte, ao término do meu período aquisitivo. A empresa, vocês empregadores, é que vão determinar quando que o funcionário vai utilizar dessas férias. Ele vai usufruir dessas férias. Ou comumente falado, quando ele vai gozar dessas férias. Perfeito? Então, aqui, uns requisitos importantes quando a gente trata de férias. Deverá ser avisado com pelo menos 30 dias de antecedência, sob pena de pagar uma indenização por perdas e danos ou danos morais. Tá? Se o empregado, por óbvio, comprovar o prejuízo. E aqui eu trago um número de um processo julgado pelo TST recentemente. Tá? Por exemplo, o Paulo, eu sou funcionário na contabilidade do Paulo, e ele me avisa hoje, quarta-feira, que eu vou entrar de férias na segunda-feira que vem. Paulo, você tá maluco, você não deixou me programar para essas férias. Pô, eu tava, como geralmente, por exemplo, se eu sou funcionário antigo da empresa, se eu já tiro férias em um determinado período, eu já estava me programando para tirar férias em determinado período. Então, eu não tenho condições de tirar férias agora. Se eu, Arno, comprovar o prejuízo que eu estou tendo, seja de não poder passar um período com a minha família, seja de não poder viajar para visitar minha família, se é uma família fora, eu tenho direito a uma indenização por dano moral. Arno, qual que é o valor dessa indenização? De 3 até 50 vezes o salário da pessoa. Geralmente, os juízes arbitram em 3, tá? 3 vezes o salário da pessoa. As férias, por sua vez, também deverão ser pagas com 2 dias de antecedência do início do gozo das férias. Se eu entro de férias na segunda-feira, o dinheiro tem que estar na minha mão, na minha conta, até na sexta. Senão, paga-se em dobro. Essas férias minhas, desde que eu, Arno, concorde, desde que eu, funcionário, concorde, pode ser fracionados em 3 períodos. Um deles não pode ser inferior a 14 dias e outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias cada um. Tá? Se eu, Arno, sou um funcionário e sou estudante, seja de escola, seja de colégio ou seja de faculdade, eu tenho o direito de que minhas férias coincidam com as férias educacionais. Aí, nesse caso, o empregador, é aquele direito potestativo que fica flexibilizado. Se eu sou estudante, eu tenho o direito de gozar as minhas férias no meu período educacional. Tá? Eu, Arno, no meu período de férias, se eu presto serviço só para o Paulo, eu não posso prestar serviço para a Andressa. Eu tenho que ficar de férias, sob pena de justa causa, a não ser que eu tenha duplo contrato de trabalho na minha carteira, que é um exemplo fantástico dos enfermeiros, que trabalham geralmente em escala 12/36, tem 2 empregos, por exemplo, trabalho no hospital A e depois vão trabalhar no hospital Y. Eu, Arno, sou enfermeiro, trabalho no hospital A. O hospital Y está me dando férias, mas eu tenho que continuar prestando serviço no hospital A. Nesse caso, essa regra da justa causa não se aplica. Por exemplo, o Paulo contrata eu, minha mãe e meu irmão para prestar serviço na contabilidade dele. Nós 3 temos direitos de gozar as férias no mesmo período. Perfeito? As férias não podem começar antes de descanso semanal remunerado, ou como alguns chamam, repouso semanal remunerado, ou DSR, ou repouso semanal remunerado, RSR, feriados ou afins, datas comemorativas, etc. Não pode acontecer isso, tá? E também uma regra básica, elas não podem ser concedidas no último mês. Elas devem ser concedidas anteriormente ao vencimento do segundo ano aquisitivo de férias. Então, por exemplo, eu entrei no trabalho no escritório do Paulo hoje, 24 de fevereiro de 2021. Vou trabalhar até o dia 23. É recomendado que o Paulo me avise que eu vou gozar as férias até janeiro.
para que no sistema não vença 2 períodos de férias. Perfeito? Dúvidas até aqui, pessoal? Isso aqui é tudo em virtude de férias individuais. Depois disso aqui eu vou tratar de férias coletivas, tá bom? Eu gostaria de esclarecer 2 dúvidas. No caso de quando trabalha mais pessoas da mesma família na empresa, mas eles têm períodos aquisitivos diferentes, daí não teria essa obrigatoriedade de todos eles gozarem no mesmo tempo, no mesmo período? Não. A não ser que, por exemplo, Paulo, eu fui contratado em fevereiro e minha mãe foi contratada em abril. Se você tem essa lacuna pequena de período aquisitivo, é recomendado esperar. Para você não criar uma dor de cabeça. Então, recomenda-se esperar. Mas se o período aquisitivo é muito discrepante, não. Espera vencer o primeiro período aquisitivo. Quando vencer, dá aquelas férias normal. Aí no segundo ano, no segundo período aquisitivo, aí você tenta adequar ali as férias da família junto. Tá? Geralmente as empresas vão ter o problema no primeiro ano de cada um. A partir do segundo ano em diante, eles conseguem adequar. E a outra dúvida que eu tenho é no caso da pessoa ter 2 empregos, se tem a obrigatoriedade das 2 empresas concederem férias juntas. Não. Muitas empresas fazem isso. Os hospitais fazem isso. Até por norma coletiva. O funcionário vai lá, notifica, fala, eu trabalho para você, empresa A, e trabalho para a empresa B. Mas, via de regra, não tem essa obrigatoriedade. Só se tiver a CLT não traz essa obrigatoriedade. Só se tiver previsão na convenção. Exatamente. E também por uma liberalidade do empregador, né? Sim. Eu particularmente concederia. Até porque as férias, ela é um benefício para o empregado. Ele vai voltar energizado. Ele vai voltar com uma força de trabalho melhor para a empresa. Vai voltar descansado, como a gente fala, né? Uma perguntinha. Eu acredito que não pode ser, mas as férias não podem ser retroativas? Como assim? Não, tipo assim, uma data retroativa de começo, de fim, não, né? Não, jamais. Imagine. Que eu tô com problema de eu acredito que também não dava. Estou com problema de um funcionário lá que ele tá com um problema que não pode vir trabalhar devido a uma situação lá com o pai dele no hospital. Só que, tipo assim, essas faltas, ele tem uma férias vencida. E essas faltas que ele está tendo, ele quer que eu pague em férias para ele. Como se ele estivesse gozando a férias deles. Mas ele ainda não assinou nada. Não, olha só. Falta, você desconta de férias. Você não concede férias para falta. Falta é descontado de férias. Não é concedido férias. Porque na verdade o que ele quer transformar, entendeu? Ele queria transformar esses que ele não está vindo e não veio já há 2 semanas, e perguntou se eu poderia dar como férias. Eu falei para ele que acredito que não tem como. Porque... Não pode. Tudo que acontece daqui para frente, a não ser que ele seja um gênio da tecnologia e crie uma máquina do tempo. Isso eu falei para ele. Né? Assim, o papel aceita tudo. A lei não. A lei não. Por isso que é feito aviso de férias, é feito 30 dias antes dele usufruir das férias. 30 dias antes dele usufruir das férias. Férias, não se consegue férias por falta. Das faltas, você desconta as férias. Não se concede férias. Se você estiver fraudando esse documento, você pode responder até processo criminal. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Perfeito? Perfeito. Férias coletivas, pessoal. Podem ser concedidas a todos os funcionários de um determinado estabelecimento comercial, quando a gente pensa ali numa ideia de uma empresa que tem várias lojas, por exemplo, ou setores da empresa. Por exemplo, Natal e Ano Novo.
Vou dar férias para o meu setor de produção. Janeiro, geralmente isso acontece com escola. Férias coletivas lá de dezembro, férias coletivas de junho. Nesse tipo de situação, eu posso dar férias tanto para um grupo de empregados da minha empresa, do determinado setor, ou para a minha empresa inteira. Pode ser gozado em 2 períodos. Nenhum deles menor do que 10 dias. Tá? Regra específica para as férias coletivas. Deve ser avisado o Ministério da Economia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Previdência. O antigo Ministério do Trabalho foi acoplado pelo Ministério da Economia. Tá? E também deve ser feita uma comunicação para o sindicato. Tudo isso sob pena de nulidade. Tá? E também pagar uma multa administrativa. Empregado com menos de 1 ano de empresa, que é uma coisa muito comum, o que acontece? Ele vai gozar aquele período de férias proporcional e quando ele voltar para a empresa, começa um período aquisitivo novo. Então, por exemplo, eu sou contratado do Paulo, hoje, 24 de fevereiro de 2021. O Paulo tem costume de dar férias coletivas para o funcionário deles no dia 24 de dezembro de 2021. Dia 24 ele fecha o escritório. Só volta a trabalhar no dia 15 de janeiro, por exemplo. Esse período de férias eu vou gozar do meu período proporcional e quando eu voltar, lá no dia 16 de janeiro de 2022, começa um novo período aquisitivo. Arno, cadê isso na lei? Artigo 140. Tá? O que fala o artigo 140? Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, um novo período aquisitivo. Perfeito, pessoal? Dúvidas com férias coletivas? Tudo tranquilo? Então, Paulo? Eu só queria esclarecer se as micro e pequenas empresas têm a obrigatoriedade de comunicação para sindicato e Ministério do Trabalho. Igual. Tem que comunicar? Igual. A CLT ela não traz exceção se é para empresas de grande, médio ou pequeno porte. A regra ela é geral. Comunica igual. Beleza? Pessoal, jornada de trabalho. Aqui é uma mina de ganhar dinheiro do empregado, por erro do empregador. Tá? Eu vou contar para vocês os motivos. Estabelecimento com menos de 20 empregados desde novembro de 2019, antes era 10, agora a partir de 20 empregados, não precisa registrar o cartão ponto. Não precisa ter um controle de jornada, mas recomenda que se tenha. Até porque 20 empregados é uma empresa grande, se a gente for parar a pensar na ideia de pequenas empresas brasileiras. Uma empresa com 20 funcionários é uma empresa que produz, fatura aí uma média de quase 4, 5 milhões por ano. Então, se a gente for pensar em questão econômica, é uma empresa grande. Tudo isso por quê? A empresa que não tem o controle de jornadas de empregados, ela pode sofrer com a prova testemunhal. Isso é muito comum em empresas de construção civil. A empresa de construção civil não tem o registro de jornada, de controle de jornada. Papeleta, folha ponto, digital, aplicativo, não importa. Se o funcionário, se é um meio fidedigno, se é um meio honesto de registro do ponto, ele pode ser feito de forma correta ali, tranquilo, o funcionário assina aquela papeleta ali, o cartão ponto, alguma coisa do gênero, ele assina, está registrado o cartão ponto dele. Tá? Outra coisa que gera nulidade do cartão ponto. Não existe cartão ponto com jornada fechada. Por exemplo, ele entrou às 8, saiu meio-dia, entrou 1h30, saiu às 5h30. Sempre assim. 8, 12, 30, 8, 12, 13, 30, 17, 30. Sempre essas jornadas fechadas é o que a gente chama no direito do trabalho de jornada britânica. Essa jornada britânica, ela é nula. É impossível alguém chegar sempre no trabalho às 8 horas da manhã. Ou ele chega às 7h57, ou ele chega às 7h50, ou ele atrasa alguns minutos ou alguns segundos. Então, o empregado sempre tem que registrar o cartão ponto de forma correta. Tá? Seja ele por aplicativo, como eu falei, seja ele numa folha sulfite, ali onde ele faz o que a gente chama de papeleta, que é muito usada para motoristas, eu vou chegar ali na questão do motorista profissional.
Então, assim, registrem o cartão ponto do funcionário de vocês e deem para ele assinar. Tá? Eu tive um caso aqui no meu escritório, um dos poucos casos que eu defendi reclamante, onde a empresa ela fornecia um celular para o funcionário registrar o cartão ponto no celular. Aquele telefone ficava com aquela pessoa. Só que, para esse empregado, quando o empregado é novo, ele geralmente levava uns 6 meses para entregar o aparelho para fazer o registro de horas extras. Nesse período, se não era feito isso, ele era anotado num cartão ponto de papelaria, aquele begezinho, normal. A empresa teve a audácia de fraudar cartão ponto. Lançar no sistema lá horários alternados para justamente não caracterizar a jornada britânica. Só que não pegou a assinatura do empregado dos cartões ponto. Aí a testemunha falou o seguinte, não, ele trabalhava de segunda a sexta-feira, como eles trabalhavam em torres de telefonia, muitos trabalhos de torres de telefonia levavam 1, 2, 3 dias para serem concluídos. Começavam 8 da manhã e até 8 horas da noite, dependendo de como for a situação. A juíza, ouvindo as testemunhas, acabou condenando a empresa. Mas por quê? A empresa fraudou o documento, a empresa não apresentou os cartões ponto de forma correta. Então, tudo isso você tem que tomar cuidado, vocês têm que ter uma boa assessoria de compliance nesse tipo de situação, para vocês não sofrerem condenações trabalhistas por bobeira. Todas as horas extras, dando continuidade aqui, todas as horas extras, elas devem ser pagas no Lerite. Não existe hora extra paga por fora. Tá? E existe um ditado, quem paga mal, paga 2 vezes. Aconteceu um caso de uma cliente minha que eles pagavam por fora, naquele recibinho de papelaria. O que a gente chama de recibo de pensão alimentícia. Aquele que a mãe compra na papelaria e fala que o pai pagou a pensão alimentícia lá no mês. Recibinho de papelaria normal, padrão. O que eu recomendei para a empresa? Confessa que você pagava por fora, porque vai ser muito mais barato a gente pagar as diferenças do que você mentir no processo e ser condenado a pagar uma litigância de má-fé, que pode ser até 10% do valor da ação. Uma coisa que a parte tem do processo é o dever de lealdade. Se você mentir num processo judicial e o juiz pegar a tua mentira, um processo básico de 1 ano de um funcionário. Vamos fazer uma matemática aqui usando o exemplo dos R$2.000. R$13 é 9,10 vezes 1,5, R$13,65. Se a pessoa trabalha 2 horas por dia de horas extras, dá R$27,30 por dia. Se ela trabalha 5 dias na semana, dá o valor de R$136,50 por dia. Isso no mês dá R$546. Vezes os reflexos, mais ou menos 33%, vai para R$726. Isso, num contrato de 1 ano, dá uma base de R$9.290. Imagina você pagar esses 9.000 para o funcionário, aí ele entra com a ação falando que ele não recebeu esses valores e você não tem como comprovar que você pagou isso. Olha o tamanho do prejuízo. Então, é muito mais barato ser correto. Às vezes é até estranho falar isso. Mas o feijão com arroz funciona. Paga tudo no Lerite. Ah, mas os encargos trabalhistas no Brasil são injustos. Infelizmente, é o que a gente tem no Brasil hoje. Se a gente não gosta disso, a gente tem que colocar alguém lá dentro que mude. Ah, mas a reforma trabalhista dificultou o empregado que tem que provar. Nem sempre. Isso é mito. Existem situações que é o empregado que tem que provar e existem situações que é o empregador que tem que provar. Jornada de trabalho, geralmente, o empregador que tem que provar. Porque é ele que é o detentor dos cartões ponto. Nenhuma empresa entrega para o funcionário o cartão ponto. Ah, Arno, mas a minha empresa tem a digital biométrica e entrega o canhotinho. Ótimo. Imprime aquela folha das horas extras e entrega para o funcionário assinar.
o funcionário faz a conferência e pronto, acabou. Mas evitem dor de cabeça. Paguem as horas extras. Se o funcionário faz horas extras, paga as horas extras no cartão, no Lorite. Ah, Arno, eu gasto muito com hora extra. Ótimo, então vamos fazer um banco de horas. Pensa nessa hipótese do banco de horas. Eu tenho um exemplo aqui no escritório muito bacana de uma mecânica. A empresa trabalhava de segunda-feira a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Horário padrão. Abria às 8 e fechava às 6. Segunda-feira a sábado. A empresa tinha mais ou menos uns 17, 18 funcionários. Ela gastava por baixo uma média de 25, 26 mil reais de horas extras por mês. O rapaz procurou o escritório e falou, Arno, eu estou gastando muito com folha de pagamento, cara, me ajuda. Eu falei, cara, vamos ver como você está pagando de hora extra. Aí eu perguntei como era a jornada de trabalho do pessoal. E geralmente a pessoa leva o carro no mecânico ou quinta, ou sexta, sábado ou segunda-feira. Terça, quarta e quinta são dias mortos para uma mecânica. Foi onde eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar um banco de horas, vamos criar um sistema de compensação dessa jornada, que pode ser de até 6 meses, e o funcionário vai tirando as horas extras. Vai fazendo eventual hora extra, vai acreditando no banco de horas. Precisou faltar, precisou fazer uma coisa, um pai precisou levar um filho no médico, muitas convenções coletivas só dão um dia para a pessoa levar o filho no médico. Os outros dias são falta. Declaração não é atestado. A pessoa utiliza o banco de horas. Ah, o fluxo está pequeno na mecânica, dá uma folga para o funcionário, se o funcionário concordar. Ele vai para casa, descansa aquele dia, no outro dia ele vai voltar faceiro. E eles economizaram uma média de 20 a 25 mil reais por mês. Só com horas extras. Imagina isso num ano. Quase 280 mil reais. 300 mil reais. Então, assim, a própria lei traz soluções quando o assunto é jornada de trabalho. A própria lei traz. Intervalo intra-jornada, hora de almoço de até 2 horas. Desde que acordado com o sindicato, claro. Ah, Arno, posso reduzir a jornada do meu funcionário na hora do almoço? Posso. Mas eu preciso da orientação do sindicato. O que muitas empresas fazem? O funcionário tem 30 minutos de intervalo de almoço e ou ele começa 30 minutos mais tarde ou ele sai 30 minutos mais cedo naquele dia. Mas tem convenções coletivas que prevêem isso. Perfeito? Já que a gente tocou nesse assunto do intervalo do almoço e intervalo de janta, dependendo de como for a situação da empresa, a reforma trabalhista, em novembro de 2011, ela mudou. Agora, por exemplo, se eu sou funcionário do Paulo e não cumpro minha hora de almoço correta, gozei lá só meia hora de intervalo, em vez da empresa ser condenada a pagar aquela 1 hora cheia, ela só vai pagar aquela fração de 30 minutos que eu não usufruí. Perfeito? Só que no Olerite tem que estar constando a questão do intervalo entre a jornada. Por quê? Porque o juiz não faz diferenciação o que é hora extra e o que é intervalo entre a jornada. Se está pago tudo num bolo só, quem paga mal paga 2 vezes. Tem uma transportadora que eu atendo aqui no escritório, que uma contabilidade, nesse período de 10 anos que eu atendo eles já passaram por umas 4 contabilidades, se eu não me engano. 3 ou 4, uma coisa assim. A primeira contabilidade não pagava o intervalo, pagava o intervalo entre a jornada, mas não pagava de forma diferenciada no Olerite. Foi condenada a pagar as diferenças. Só dessas 4, apenas uma contabilidade escutou minha orientação e colocou no Olerite, intervalo entre a jornada. Funcionário entrou pedindo, não ganhou. Por quê? Porque a gente mostrava. Ó, o cartão ponto é A, B e C, em tal dia ele não gozou, tá pago no Olerite, tá aqui. Perfeito, pessoal? Então, não existe pagamento de horas extras por fora. Tá, Arno, e o motorista profissional? Por que a gente tem que tomar cuidado? A CLT,
no artigo 62, fala que o trabalhador externo não precisa controlar a jornada. Pô, mas o motorista é um trabalhador externo? É. Ele não trabalha dentro da empresa, ele trabalha fora. Mas a própria CLT fala que para o motorista profissional tem que ter o controle de jornada. Seja por meio de rastreador, seja por meio de tacógrafo, seja pelo meio de papeleta, seja pelo diário de viagem. Pro meu cliente transportadora, ele faz diário de viagem. O funcionário coloca, tal hora, iniciei a atividade, parei em tal posto, tal hora. Fiquei parado de tal hora até tal hora no posto, segui viagem até tal hora. Parei 1 hora para almoçar, comecei de volta às 13h30. O diário da atividade dele do dia. No final do mês, a empresa vai pegar aquilo, vai lançar no sistema de horas extras para ver se ele vai ter horas extras para receber. Ah, tem? Puxa o cartão ponto daquela pessoa, que é feito pelo base do diário de bordo, dá para assinar tanto o diário de bordo quanto o cartão ponto. E evita, assim, condenação na Justiça do Trabalho. Rogério, agradeço muito as informações, Arne, agradeço, Paulo, pelo convite, porém tenho iniciado agora às 21 horas no curso. Cara, muito obrigado pela tua presença. Eu vou tentar deixar salvo essa live no YouTube, qualquer coisa depois você acompanha. Muito obrigado mesmo. Pessoal, dúvidas até aqui com relação à jornada de trabalho? Tem uma dúvida que é muito recorrente aqui dos clientes, é o seguinte... Boa noite a todos. Boa noite, Rogério, obrigado. Eu que agradeço, boa noite. Tá, minha dúvida é o seguinte, o pessoal, não acontece muito, mas aqui em Curitiba, né, do pessoal pagar por fora. E no caso de uma reclamatória trabalhista, esses comprovantes, recibinho de padaria do pagamento por fora, pode ser apresentado como se foi pago, de só pagar as diferenças ou não? Eu recomendo que apresente. E ainda é pior, Paulo, quando a empresa ela paga com depósito em conta. Que é o que a maioria das empresas fazem isso. Dificilmente as empresas hoje em dia usam o dinheiro como forma de pagamento. Elas fazem TED. Agora tem até uma ideia do Pix. Se o Pix serve como pagamento de salário. Então, assim, se a empresa ela paga junto ao comprovante, confessa o erro na justiça e paga-se só a diferença. Ok. Vai sair muito mais barato. Porque senão ela vai ter que pagar 2 vezes. Então, nesse caso, eu recomendo a honestidade. E o advogado que a empresa está contratando que peça o depoimento pessoal do funcionário e fala, cara, você recebeu? Recebi. Não recebi. Tá, então que recibo é esse aqui que você assinou, que você recebeu por fora? Ah, isso é de tal coisa. Aí a gente tem que ver ali a questão do processo, se é de tal coisa A, B, C ou D, ou se é de hora extra. Né? Mas é sempre recomendado que, inclusive, na discriminação do recibo, coloca lá 70 horas extras, 40 horas extras, 20 horas extras, 5 horas extras. Não só colocar o valor, né? Efetivamente colocar do que a pessoa está recebendo. E a pessoa assina o recibinho. Não é o recomendado, por óbvio que não. O recomendado é pagar no Lerite. Mas se a empresa quer correr o risco, pelo menos que faça um recibo de forma correta. E o juiz pode imputar multa administrativa por confessar o pagamento por fora? Artigo 467. Artigo 467. As verbas rescisórias têm que ser pagas as verbas rescisórias incontroversas devem ser pagas até o primeiro momento que a pessoa está em juízo. Que é, no caso, a primeira audiência, como acontece agora no caso da Covid, até a apresentação da defesa. Se ela não paga, ela vai pagar 50% a mais daquilo. Entende? Então, se ela não... Por exemplo, pagou os recibos, só pagou o valor das horas, para não gerar os reflexos legais, ela vai ter que pagar esses reflexos em audiência. Senão ela vai pagar 50% a mais. Nesse caso, por exemplo, dos R$576,
os reflexos dão uma média de R$200 por mês. Num contrato de 1 ano, dá R$2.600. A empresa falou, ó, eu errei em R$2.600. Está aqui o depósito judicial, R$2.600. Empresa nenhuma eu vi fazendo isso até hoje. Ela prefere pagar a multa a mais. Ah, Arno, mas hora extra não é verba rescisória, mas gera reflexo em verba rescisória. Tem juiz que aplica multa, tem juiz que não aplica multa. A maioria dos juízes que eu conheço aplica multa. E dói. Imagina, uma empresa com 10, 15 funcionários. R$30 mil de rombo. Porque eu não estou falando nem do reflexo, eu estou falando da multa, né? Por isso que eu falo, feijão e arroz funciona. Paga correto e não esquenta a cabeça. Ah, Arno, mas e se eu pagar o recibo com os reflexos? Tá, cara, por que você vai fazer um recibo por fora, então? Coloca tudo no Lerite. Né? Então, às vezes o barato sai caro. Bem caro, muitas das vezes. Isso que a gente está falando é uma pessoa que faz uma média de 2 horas extras. Mas tem empresa que a pessoa faz 4, 5 horas extras por dia, depende de como for. Eu já peguei caso aqui no escritório da pessoa que fazia 100 horas extras por mês, 120 horas extras por mês. E a empresa optava por pagar por fora. Por questão do risco. Até onde vale a pena ter risco? Complicado. Mais alguma com relação à jornada? Vamos para frente, então. Vale transporte e vale refeição. Pessoal, quando a gente trata de vale transporte, o empregado ele tem que assinar um termo falando se ele usa ou não usa o vale transporte. Se ele tem o cartão do vale transporte e ele vende esse vale transporte, ele pode ser demitido por justa causa por ato de improbidade e uso indevido do vale transporte. Tá? O vale transporte é para ele se locomover. Se o empregado utiliza veículo próprio, ele não precisa de vale transporte. A lei não traz essa ideia de eu pagar o vale transporte como se fosse vale combustível, a não ser que a convenção coletiva traga essa hipótese. Perfeito? Vale refeição. É proibido o pagamento do vale refeição em dinheiro. Artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Tá? Algumas convenções e acordos coletivos autorizam o pagamento em dinheiro. Mas agora isso vai mudar para ficar prevalecendo só o parágrafo 2º do artigo 457. Como eu falei para vocês, o empregado que vende o vale transporte pode ser demitido por justa causa e a recíproca é verdadeira quando o assunto é vale refeição. Mas a justa causa, o ônus da prova da justa causa é do empregador. Não é do empregado. Quando o empregador vai aplicar a justa causa, é ele que tem que provar que o empregado está errado. Não o empregado provar que está certo. Perfeito? E os valores pagos em dinheiro só não vão integralizar a verba salarial da pessoa, a verba remuneratória, se a empresa participar do PAT ou se o benefício é devido por força do instrumento coletivo e a própria convenção ou acordo coletivo estipula a natureza indenizatória da obrigação. Aí alguém pergunta, Arno, qual que é a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva? O acordo coletivo é entre o sindicato e a empresa. A convenção coletiva é entre sindicato e sindicato e abrange todas as empresas daquela categoria. Perfeito? Dúvidas com relação ao vale transporte e vale refeição, pessoal? Pelo jeito não. No bate-papo não tivemos nenhuma dúvida. Então, vamos agora com uma situação que é muito complexa e muito atual, que é a Covid-19. Tá? A Covid-19, ela trouxe para a gente muitos desafios. E teletrabalho, redução de salário e jornada, eu vou tratar desses 2 pontos daqui a pouco. Mas ela trouxe responsabilidades para o empregador também. Dentre essas responsabilidades fornecer máscara, fornecer álcool em gel, promover o distanciamento social
isolar o ambiente de trabalho, dependendo de como for a situação. Por exemplo, uma empresa de telemarketing, colocar os biombos entre um atendente e outro. Se a pessoa consegue trabalhar de home office, deixa ela em home office, não leva ela para a empresa. Arno, mas, por exemplo, tem um rapaz ali que trabalha com produção. Eu preciso do funcionário na minha indústria. Ótimo. Tenta promover o distanciamento social. Se esse distanciamento social não é possível a todo tempo, oferece aquela máscara de acrílico, oferece luva, oferece o álcool em gel com constância, oferece a máscara também de proteção. Eu não tenho nenhuma aqui perto de mim agora, minha está na recepção aqui do escritório. Mas oferece, faz o funcionário assinar um termo que ele está recebendo aquele material, que ele foi orientado a como ele vai utilizar aquele material. Incentiva ele a... Obrigado. Me trouxeram aqui a máscara. A máscara de tecido, por exemplo. Aquela máscara de acrílico também. Então, faz o funcionário... Isso aqui virou um EPI hoje em dia. Em que pese ele não ter todos os registros, etc., isso aqui virou um EPI. Arno, eu uso máscara de tecido. Já tem estudos que falam que isso aqui tem que ser trocado de 15 em 15 dias. Por isso que é mais barato comprar a máscara descartável. Tá? Se o empregador não seguir essas recomendações, o funcionário pode rescindir o contrato de trabalho. Pior ainda, se o empregador não seguir essas orientações e o funcionário for contaminado por Covid, ele pode alegar doença ocupacional. Tudo porque o empregador não seguiu as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Tá, Arno, e o atestado médico do Covid? Eu sou obrigado a aceitar? É. Artigo 3º da Lei 13.979 de 2020. Todo ato, inclusive essa lei, ela era para vencer no dia 31 de dezembro de 2020, mas o STF ela prorrogou esse prazo, tá? Então, ainda a gente não tem prazo para vencer essa lei. O artigo 3º fala que o isolamento, o distanciamento social são todas formas da pessoa se proteger. Então, se a pessoa tem um atestado médico falando que ela tem que se manter em isolamento por suspeita de Covid, esse atestado tem que ser respeitado. Tá? Arno, mas ele se afastou de novo num período curto de 60 dias. Aí, nessa questão, o Paulo, né, o pessoal que a maioria é assistido pelo Paulo, o Paulo ou a contabilidade que te assiste vai pegar esses atestados, vai ver se o CID é compatível com isso. Se o CID for compatível, vai encaminhar até o INSS como uma doença, um auxílio-doença. Tá? Arno, mas o meu funcionário ele não está respeitando o uso da máscara. Por exemplo, aplica uma advertência, não desrespeitou de novo, aplica a suspensão, desrespeitou de novo, aplica a justa causa. Posso aplicar a justa causa direto? Não recomendo. O Tribunal Regional de São Paulo, ele afastou a justa causa aplicada por um funcionário, aplicada pelo empregador a um funcionário que não usou uma máscara um dia. Então, tem que tomar muito cuidado também com a aplicação da própria justa causa, tá? Então, pessoal, com relação ao Covid-19, utilize um recibo de entrega de EPI, utilize uma cartilha de orientação com relação à utilização do álcool em gel, a utilização das luvas, a utilização da máscara, a máscara de acrílico, a proteção e etc. Não deixem a Deus dará. A Justiça do Trabalho ela trabalha com documentação. Se tem o documento perfeito. Aí vai ser ouvido testemunhas, etc., eventualmente. Tá? Mas sempre trabalhem com documentação. Alguma dúvida com relação ao Covid-19? Tem uma dúvida em relação ao atestado. O empregado vai no médico, pega um atestado por suspeita de Covid lá do protocolo, 14 dias. É feito o exame, 5 dias sai o resultado. A empresa tem que aceitar os 14 dias? Como que funciona essa... Se tem um exame médico, é recomendado que o funcionário volte e pegue um cancelamento do atestado médico anteriormente apresentado, tendo em vista que aquela suspeita não se concretizou. Dando o teste negativo, ele tem que retornar ao médico e pedir uma liberação para voltar ao trabalho. Exatamente. Ok. Perfeito? Mais alguma dúvida com relação ao Covid?
Então, vamos ao teletrabalho. O teletrabalho, pessoal, muitas pessoas ficaram conhecendo ele agora por conta da Covid-19. Porém, ele já está no ordenamento jurídico brasileiro, ele já está previsto na lei desde 2017. E ele está previsto no artigo 75A até 75E da CLT. Tá? Quando se trata de home office, toda a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento e tudo aquilo que o empregado vai utilizar para a prestação de serviço é ônus do empregador. Tá? Inclusive, o empregado e o empregador ele pode transacionar ali valores para a utilização de internet, computador próprio e afins, verbas indenizadas. Tá? Não entregam a base de cálculo para FGTS e demais créditos. Perfeito? Arno, o meu empregado utiliza o equipamento particular e queimou. Quem tem que consertar? O empregador. O risco do negócio é dele. Se o empregador não dá meios para o funcionário trabalhar, ele não vai prestar serviço. Aí o empregador tem que tomar cuidado para não virar ócio forçado. Se virar ócio forçado, pode gerar indenização por dano moral. Tá? Arno, devo fazer um contrato de comodato? O que é um contrato de comodato? É um contrato de empréstimo. É um termo de empréstimo. O Paulo chega para mim, Arno, seguinte, eu estou te dando meu notebook, marca Dell, marca Acer, marca Apple, seja lá qual for a marca do computador, série tal, número de identificação do computador tal, IP tal. Tá com você que vai zelar. O Arno foi demitido, o Arno tem uma obrigação de entrega desse equipamento. O Paulo demitiu o Arno e o Paulo não tem a documentação. Como é que o Paulo vai provar que me entregou esse equipamento? Não tem como. Então, sempre façam. Se o trabalhador de vocês está em home office, façam um contrato de comodato. Façam um contrato de prestação de serviço, o aditamento do contrato. Até porque o próprio aditamento do contrato tem que prever as atividades que o funcionário vai exercer. A própria lei determina isso. Tá? Então, tomem muito cuidado com relação ao contrato de trabalho, tá? Outros cuidados. Zelo com o cumprimento da jornada. Por mais que o artigo 62 fale que o teletrabalho não é compreendido como jornada de trabalho, se o empregado utiliza o sistema da empresa, login, logout, etc., se a empresa tem como controlar de forma direta ou indireta a jornada de trabalho desse funcionário, se ele provar que ele fazia hora extra e a empresa tinha como controlar isso, paga. Eu vi decisões agora aqui em Curitiba que ainda vão ser analisadas pelo tribunal de juízes condenando a empresa ao pagamento de horas extras porque o funcionário fazia login dentro do sistema com senha própria. Principalmente sistema de vendas, que é muito comum isso. Login pelo sistema próprio. Tá? Então, tome cuidado com relação a isso. E já tem várias situações de ponto por aplicativo. Então, às vezes, vale a pena contratar uma empresa que faz esse tipo de controle de ponto por aplicativo do que sofrer esse risco, tá? Cuidado com mensagens no WhatsApp, fora do horário comercial, etc., fora do horário, geralmente, de prestação de serviço daquela pessoa. Isso também pode gerar hora extra, e-mails, etc., mensagens no domingo. O empregado, ele tem o direito, que a gente chama de o direito de desconexão. E o teletrabalho não pode ser feito por qualquer pessoa, só pode ser desempenhado para aquelas pessoas que têm a possibilidade de trabalhar com meios tecnológicos. Tá? Se o empregado não trabalha com meio tecnológico, não é teletrabalho, não é home office. Por exemplo, o rapaz ali que deu o exemplo que tem uma indústria, geralmente faccionista, né? Se a empresa tem a oportunidade de entregar uma máquina para aquela pessoa, não é teletrabalho. Se torna uma facção, mas não é teletrabalho. Beleza, pessoal? Dúvidas com relação ao teletrabalho? Uma dúvida, sim. Se ele me passa, tipo assim, que eu tenho, bem dizer, teletrabalho, home office, se ele me passa pedido fora do horário, posso sofrer danos aí por hora extra, por alguma coisa? Pode. Advirta ele que todos os pedidos devem ser feitos e enviados em horário comercial. Faça uma notificação para o empregado. Tá. O Paulo vai ter um exemplo aqui. O Paulo.
Paulo, até uns 4, 5 anos atrás, a junta comercial não trabalhava com sistema eletrônico com horário liberado? Trabalhava. Trabalhava. Agora não é só em horário bancário, das 10 às 4? Não, ele é controlado, mas 19 horas eles derrubam o sistema. Justamente para evitar o pagamento de horas extras. Porque muitas contabilidades, como o sistema ficava superlotado, em determinados momentos, muitas contabilidades optavam por fazer o trabalho noturno. E as empresas eram condenadas, os escritórios de contabilidades eram condenados ao pagamento de horas extras. A pessoa pegava o relatório lá das atividades que tinha na junta comercial, apresentava o horário de início e horário de fim, e o escritório de contabilidade era obrigado a pagar hora extra. Então, toma cuidado, notifica teu empregado, né? Faz uma cartinha lá, pede para ele assinar, orientando ele. Não é uma carta de advertência, não é uma carta de suspensão, é uma carta de orientação, falando que não será mais aceito pedidos fora do horário comercial. E converse também com a pessoa que criou o teu sistema para bloquear o acesso ao sistema depois do horário comercial. Tá? E outra, também tenho pessoas que trabalham para a empresa lá e tem até outros empregados e não tem, tipo assim, não tem vínculo empregativo. Não confunda empregado com representante comercial, tá? Representante comercial é uma coisa, empregado é outra. Representante comercial, você tem que ter um contrato de representação comercial. Exato. E isso eu poderia fazer um contrato retroativo? Vamos dizer, eu venho tudo trabalhando na ilegalidade, digamos. Foi começando, foi como todo pequeno começa. Daí agora está tomando uma proporção que eu estou tentando legalizar da melhor maneira possível. Corrija agora. Assim. Corrija agora. Coloca no termo do contrato que a atividade já acontece há tanto tempo. Isso. Certo? Por exemplo, o Paulo e o Arno. O Arno é prestador de serviço do Paulo. Ó, coloca no contrato. Ó, a prestação de serviço já acontece há tanto tempo com as cláusulas que estão que foram formalizadas a partir de agora, que passa a descrever. E descreve as cláusulas. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida com relação ao contrato de trabalho e à jornada? Perdão, teletrabalho? Não. Não, tranquilo? Então vamos para o último tópico, e eu já dei a resposta com isso, né, com relação à redução de jornada e salário. Não pode ser feito redução de jornada e salário sem o auxílio do sindicato. Arno, mas a MP previu isso, aí depois veio a Lei 14.020, autorizou, e o STF falou que podia. Só no período de pandemia. O artigo 7º da Constituição, ele proíbe a redução de salário e jornada sem a negociação com o sindicato. Inclusive, a própria CLT proíbe isso. Inclusive, a CLT fala o seguinte, que se ocorrer a negociação para a redução de jornada e salário, enquanto perdurar aquela vigência daquele acordo, o empregado vai ter direito de estabilidade por igual prazo. A redução foi por 6 meses, ele vai ter direito a mais 6 meses de estabilidade. Tá? Então, assim, é impossível fazer redução de jornada de salário agora. Está numa conversação para ver se vai ter um novo benefício emergencial, para ver ainda quem vai ser atingido por esse novo benefício. Está essa negociação, mas por enquanto não tem. Se não tem, é regra geral. E a regra geral proíbe. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu gostaria de fazer uma pergunta que não está relacionada à redução de jornada, mas é uma coisa muito comum que acontece hoje em dia, que é a questão das empresas criarem grupos no WhatsApp de empregados e gerentes e patrões, etc. e tal. Essas conversas entre esses membros ali fora do horário de trabalho pode trazer risco para a empresa? Olha só. O que eu recomendo para os meus clientes? Tenham 2 grupos.
um grupo de confraternização e outro grupo de atividades profissionais. No grupo de confraternização, deixa liberado. Quer conversar? Conversa sobre o que quiser. Está liberado. É um grupo de confraternização. No grupo do trabalho, fala para o administrador do grupo bloquear as mensagens depois do horário comercial. Se o empregado pegar as mensagens nesse WhatsApp e for só mensagens de confraternização, não gera hora extra. Se tiver mensagem de trabalho, gera hora extra. Então tem que tomar muito cuidado com questão de WhatsApp. Mas agora, com essa possibilidade de bloqueio ali, de só administrador poder mandar mensagem, essas coisas, né? É muito fácil ali para a pessoa bloquear o WhatsApp no final de semana do grupo oficial, né, de trabalho. E só fica o grupo da confraternização. Inclusive, Paulo, deixa eu contar uma outra coisa aqui, que eu apliquei agora, esses dias aqui no escritório, uma justa causa para um empregado que ficava mandando conteúdo impróprio no grupo da empresa. Foi aplicado uma justa causa por mau procedimento. Incontinência de conduta e mau procedimento. Teve uma reunião que ele mandou o famoso gemidão do WhatsApp. Reunião online acontecendo, ele pegou e mandou para um colega de grupo o gemidão do WhatsApp. O colega abriu, começou aquela gritaria. O colega foi lá, fez a reclamação na empresa, a gente pegou e aplicou a justa causa. Então, é uma hipótese também, né? Já que você trouxe essa ideia do grupo do WhatsApp, é uma hipótese também de justa causa nesse sentido. Então, tem uma outra pergunta que foi feita pela Karine aqui no YouTube. Ela pergunta assim, quais seriam os tipos de contratação alternativa para um representante comercial? Representante comercial é lei própria. Não existe contrato alternativo para representação comercial. Ou ele é vendedor ou ele é representante comercial. Não existe contrato alternativo. Ou é um ou é outro. Mas ele pode ser contratado como PJ ou pessoa física como autônomo? Se ele for representante comercial, sim. E daí ele vai representar o teu produto e vai representar o produto de outras 2, 3 empresas. É muito comum isso com empresas de tecido. Representante comercial de empresas de tecido. É representante comercial de roupa, de tênis. É muito comum. Aí o que vai acontecer? Ele não tem um vínculo da exclusividade. Ele vai poder trabalhar para você, Paulo, vai poder trabalhar para a Andressa, vai poder trabalhar para a minha indústria. Porque o objetivo dele é atingir o consumidor final dele. A indústria que ele atende. Mas o representante comercial, quando você contrata ele trabalha só para você. Isso não, como está no contrato, você não vai sofrer penas. Futuramente aí você tem que, aí tem que ver tudo certinho, né? Aí tem que ver todas as condições desse representante comercial, para ver se de fato ele era um representante comercial. É que ali está misturado, tem um problema sério ali por eu ter pessoas vendedores, né? E tipo, a situação é essa, estou tentando abrir a empresa como representante comercial para não gerar o vínculo de um home office, de um vendedor exclusivo da empresa. Não, olha só, quando você vai pensar em representante comercial, o representante comercial é aquele que representa, é aquele que visita, aquele que mostra, aquele que expõe o teu produto para um terceiro. Tá, não existe representante comercial de teletrabalho. A não ser que o teu produto seja tecnológico. Que eu acredito que não é o teu caso. Entende? Mas tipo assim, eu não vou sofrer pena por ele estar, no momento, só representando para mim. Não vou ter problema futuro e falar, não, eu sou representante comercial, mas eu vendo só para você. Estando no contrato... Não posso garantir. Não posso garantir. Não posso garantir. Porque eu não sei qual é a realidade de fato dessa pessoa. Entende? É a mesma coisa que se eu fosse um médico aqui agora, você falar, pô, doutor, eu tô com uma dor de cabeça assim, assim, assado e com uma dor no estômago. O que eu tenho? Temos que fazer um diagnóstico. Você tem que fazer um exame. Preciso saber mais a fundo do que está acontecendo na tua empresa. Então, nessa forma, do jeito que a gente está conversando aqui, eu não vou conseguir te responder isso. E como eu falei lá no começo, por mais que a tua empresa esteja lotada de documento,
não impede ele entrar com uma ação trabalhista. Porque um dos princípios da justiça do trabalho é o da verdade real. Você pode ter, por exemplo, se eu fosse consultor jurídico do Paulo, trabalhasse com exclusividade dentro do escritório dele, eu tenho uma CNPJ aqui aberta do escritório. Se ele tivesse me contratado como PJ, mas eu estou lá, todo dia lá na Letari, batendo cartão ponto, prestando assessoria jurídica para os clientes dele, mas eu sou funcionário da Letari. Por mais que eu tenha meu CNPJ. Eu vou lá, depois de um certo tempo, entro com a reclamatória trabalhista. Eu ia lá, batia cartão ponto, pronto. Tá, mas a minha situação ainda é mais grave, que é a família que trabalha, pai, mãe e filha. Eles trabalham... Aí tem que ver o caso concreto. Aí eu recomendo você contratar um advogado da tua confiança e fazer um checklist aí, um check-up geral na tua empresa, para você fazer esse diagnóstico, para ver qual é a melhor solução para a tua empresa. É o que eu recomendo para você agora. Porque, infelizmente, eu não posso te dar uma resposta, uma orientação com base nessas informações que você está me passando. Porque é coisa muito pequena. Eu precisaria ver desde o começo como é que aconteceu tudo isso. Tá. E mais uma informação. Em questão, você falou sobre advertência. A advertência, em certos casos, eu não preciso, digamos, emitir mais que uma para dar uma suspensão. Aí entra caso a caso. Exatamente. Um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas é o seguinte. Pensa na seguinte situação. O empregado que falta um dia, você pode mandar ele embora, você pode dar a justa causa para ele? Se ele faltou só um dia? Não. Não pode. Tem que ser atos sucessivos de faltas para ver se caracteriza desídio ou se caracteriza abandono de emprego. Certo? Certo. Se o funcionário chega bêbado na tua empresa, você pode mandar ele embora por justa causa? Depende da situação. Você vai ter que fazer uma averiguação para ver se ele é um alcoólatra ou não. Mas se esse mesmo funcionário bebe durante o serviço e ele não tem um histórico de alcoolismo, etc., você pode aplicar justa causa. Principalmente se ele é uma pessoa que trabalha com máquinas pesadas. Entendeu? Entendi. Mas outra coisa, tipo assim, e no caso da suspensão, tem um número de advertência para chegar na suspensão? Não, é pela gravidade da falta. A gravidade da falta. Da falta. É isso aí. Gravidade da falta. Perfeito, pessoal? Perfeito, para mim tá. Perfeito. Então, Paulo, doutora Andressa, muito obrigado. Da minha parte, era o que continha e eu fico disponível ainda aí para tirar algumas dúvidas. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela para ficar mais fácil, tá bom? Então, já que estamos aqui, alguma dúvida ainda no chat do Zoom? Alguma dúvida no YouTube para a gente ou não? Não. Não? Não. Então, vamos partir para as considerações finais e encerramento, então. Paulo, com você. Eu só gostaria de agradecer a sua disponibilidade por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco e agradecer também a presença das pessoas que estão aqui às 21h44 de uma quarta-feira, chuvosa em Curitiba, graças a Deus, estamos precisando de água. E é isso, muito obrigado a todos que participaram. Eu agradeço a disponibilidade também, faço das suas palavras, Paulo, a minha. Obrigado pela oportunidade. E eu acredito que um dos meus sonhos é acabar com a justiça do trabalho, né? Mas não acabar com a entidade de justiça do trabalho, mas acabar com as preocupações trabalhistas das empresas, sejam elas colegas, sejam elas clientes aqui do escritório. E eu acredito que quanto mais informação a gente levar para as pessoas, menos erros acontecerão e menos injustiças acontecerão também.
Então, eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade, por essa parceria de hoje, e também quero estender o meu agradecimento para a doutora Andressa, que se dispôs a estar aqui hoje com a gente como mediadora da sala. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Então, pessoal, vou declarar encerrada essa live. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira, um ótimo restante de semana para vocês. Se precisarem de qualquer coisa, meu escritório está à disposição de todos. Para quem quiser conhecer, é só digitar lá no Google Arno Bar e vai aparecer ali algumas informações. Perfeito? Muito obrigado a todos. Paulo, quer falar mais alguma coisa? Não, só reforçando o agradecimento e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Então, estou encerrando a sala. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.